Hoje a nossa aula vai ser sobre a ação da temperatura na fermentação. Bom, para falar sobre a ação da temperatura na fermentação, nós temos que primeiro entender a ação da temperatura nos seres vivos, que é isso que importa, porque a ação da temperatura na fermentação é a ação direta da temperatura sobre as leveduras, que são micro-organismos unicelulares, que vão, uns fungos que vão executar o papel de conversão do nosso mosto na nossa cerveja, produzindo gás carbônico e produzindo também o álcool da cerveja. Bem, a temperatura nos seres vivos ela é fundamental. Tanto que a gente sabe, qualquer um sabe, que existem, por exemplo, animais que sobrevivem muito bem em ambientes frios, outros animais são de ambientes quentes. A gente sabe muitas vezes quando tem um pernilongo enchendo o saco, a gente liga o ar-condicionado, ele para de encher o saco, porque a temperatura ambiental mudou. E alguns desses organismos, inclusive algumas plantas, eles têm um limite muito reduzido para um ótimo funcionamento. Quando eu falo ótimo funcionamento, é a temperatura, um perfil, ali um momento da temperatura, o máximo e o mínimo, que ele vai executar as suas funções vitais da melhor forma. Isso não quer dizer que se sair alguns graus desse limite ótimo, ele vai morrer. Não é isso não. Ele apenas prefere trabalhar dentro de um certo limite. Então, tem organismos que têm esse campo de oscilação de temperatura muito grande. E tem alguns organismos que não têm. Por exemplo, se a gente for dentro de uma mata, vocês podem muito bem observar que para a gente não tem importância nenhuma a diferença de uma temperatura, de uma umidade, de um local em cima da copa das árvores ou no solo. Para a gente não existe diferença basicamente, a não ser que a gente vai ver um local mais iluminado, menos iluminado, mais úmido, menos úmido, mas a gente toca o barco numa boa. Mas para uma briófita, por exemplo, um musgo, isso é uma diferença fundamental. Ela não vai nascer lá em cima e vai nascer na parte mais baixa da floresta. Pegando outro exemplo, como por exemplo os corais, que alguns de vocês já devem ter até escutado falar que os corais sofrem com as variações de temperatura, isso é pura verdade. Pequenas alterações da temperatura das águas dos oceanos pode levar os corais a morrerem, que a gente chama de embranquecimento dos corais. E isso pode levar até a extinção de algumas espécies de corais. Então, pequenas alterações para esses organismos são fundamentais. Também para o urso polar, devido à sua alta capacidade de viver em ambientes congelados, Só uma curiosidade, Quando a gente lembra do urso polar, a gente vê o urso, a gente fala, aquele animal branco. Na realidade, o urso polar tem a pele escura, o branco. Só para vocês verem a adaptação, o pelo branco é apenas uma adaptação fantástica. Primeiro, camuflagem do gelo e outra, os pelos são ocos, para que quando os raios de sol batam sobre o pelo, ele vire como uma lente de aumento e amplia o calor sobre a pele. Tanto que o urso polar, naquele gelo extremo, ele sente até calor. Por isso que ele tem que se esfregar muitas vezes no gelo, só para vocês verem a adaptação. Então, esse animal adaptado desse jeito, dentro de um processo de seleção natural ao longo de milhares de anos, esse animal ele não consegue viver com essa condição orgânica em locais quentes. Então, pequenas oscilações de temperatura podem levar à extinção desse animal. Já outros animais, como nós, os humanos, nós nos adaptamos muito bem. Tem pessoas que vivem em locais extremamente frios, tem pessoas que vivem em locais extremamente quentes. Então, nós temos um espectro de ação, de condições de sobrevivência maior do que muitos micro-organismos. Bom, a ação da temperatura também ela pode ser vista principalmente como ela atua em cima dos organismos. Bem, um exemplo clássico que vocês podem já ter observado, se vocês pegarem uma comida,
comida nossa normal do dia a dia, e vocês pegarem essa comida e fizerem um prato, um PF, 2 PFs iguaizinhos. Um você vai botar na geladeira, o outro você vai deixar na temperatura ambiental de um local quente, que é típico aqui do Brasil, né? Então, um vai ficar no ambiente, fora da geladeira, o outro dentro da geladeira. O que vai acontecer? Naquele ambiente dentro da geladeira, com a temperatura mais baixa, a temperatura atua sobre alguns micro-organismos decompositores e vão deixar eles lentos, porque a temperatura tende a acelerar o metabolismo dos seres vivos. Enquanto que aquele prato de comida que ficou do lado de fora da geladeira, com maior temperatura, né, ele vai ter um metabolismo mais acelerado, vai decompor primeiro a comida do que lá dentro da geladeira. É por isso que a gente usa a geladeira, não é para deixar a comida fria, é para conservar o alimento, impedindo que alguns organismos decompositores atuem sobre o nosso alimento e a gente consiga ter uma sobrevivência, né, do nosso alimento, né, por mais tempo, nas condições de utilização do alimento. Bom, dentre os seres vivos, nós temos 2 padrões basicamente de seres vivos. Aqueles seres vivos que geram calor dentro do corpo e temos os seres vivos que dependem do calor externo. Bom, organismos que geram calor dentro do corpo, eles fazem isso através de reações químicas. Se vocês botarem a mão em vocês agora aí, vocês vão sentir que vocês estão quentes. Agora, quando uma pessoa morre, um animal morre, ele fica frio. Por quê? Porque parou de realizar esse metabolismo. Então nós temos uma condição, nosso corpo nos prepara para poder, a gente gasta energia para isso, para todo o funcionamento das nossas enzimas, que elas atuem de uma forma uniforme, né? Que elas atuem dentro de um padrão de temperatura ideal para elas. Por isso que a gente regula a nossa temperatura e com isso a gente gasta muita energia. Já outros seres vivos, como por exemplo os répteis, eles precisam do calor do sol para poder aquecer o corpo e para poder realizar as suas funções vitais de uma forma eficiente. Aí vocês entendem agora por que os jacaré, né, os crocodilos, eles ficam na beira dos rios tomando sol. Eles acabaram de comer, um exemplo, né? Acabaram de comer. Se eles ficarem dentro d'água com a temperatura mais baixa, o metabolismo vai ser mais lento, é como se ficasse dentro da geladeira. Consequentemente, a digestão deles não seria muito legal, seria um pouco arrastada. Por isso eles saem da água, ficam expostos ao sol, aceleram o metabolismo e digerem com maior eficiência. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é a nossa própria digestão. Quando a gente come, por exemplo, um determinado alimento, quando chega no estômago, nosso estômago só digere proteína. Então, no nosso estômago, para poder realizar essa ação de digestão, nós temos ali uma ação, embora a temperatura esteja estável, o pH. O pH atua junto com a temperatura. Então, o pH do nosso estômago é extremamente ácido, em torno de 2 a 3 na escala de pH. Então, a proteína começa a ser digerida ali dentro de uma mesma temperatura, mas outros fatores também vão interferir na ação dessas enzimas. Quando esse mesmo alimento sai do estômago e vai para o intestino, a digestão no intestino não é mais ácida, ela é alcalina, em torno de 8. Então, aquelas enzimas que atuavam no estômago num pH baixo, num pH ácido, elas se neutralizam e começa uma nova digestão com outras enzimas no intestino para terminar a digestão da proteína. Então vocês estão vendo que a complexidade dessa ação de temperatura, pH, sobre os seres vivos é muito grande. E isso, as nossas leveduras não ficam de fora, né? Vocês sabem que as nossas leveduras, existem 2 tipos de leveduras básicas da utilização para o cervejeiro, né? Que são as leveduras Lager, da família Lager, e da família Ale. Qual a diferença das duas? As leveduras
Lager são aquelas leveduras que foram selecionadas de um padrão que a sua temperatura ótima de ação fica em uma temperatura mais baixa, entre 10 até 15 graus Celsius. Depende muito da cepa que você estiver utilizando. Já as leveduras ale, elas trabalham numa temperatura ideal para elas mais elevada, que seria em torno de 18 a 25 graus Celsius, depende da cepa. Mas isso não quer dizer que ela só atua ali, que a ale só atua na temperatura mais alta e que a lager só atua na temperatura mais baixa. Não é isso. Nessas temperaturas indicadas pelo fabricante, é onde você vai obter o melhor resultado dela. Se você pegar uma lager e fermentar na temperatura elevada, ela vai fermentar. Só que você pode ter um resultado nada esperado. Pode ficar até boa, mas pode ficar horrível. O padrão dela é para ser baixo, para ter um resultado esperado de uma levedura lager. Já a levedura ale é a mesma coisa, ela está preparada, ela está adaptada a uma situação para trabalhar numa temperatura mais elevada. Isso não quer dizer que se você fizer ela mais baixa, fermentar com a temperatura mais baixa, ela não vai fermentar. Vai, mas pode ficar uma fermentação arrastada, prolongada e não obter os resultados esperados dentro daquele padrão típico indicado pelo fabricante. Então, por isso que tem essas duas famílias, né? A família Lager e a família Ale. Aí o cervejeiro é que escolhe qual é o estilo que ele vai fazer, vai usar a levedura que se encaixe melhor dentro desse perfil. Paralelo a essas duas, nós temos hoje, atualmente, da década de 80 para cá, uma explosão de utilização das leveduras Kveik. As leveduras Kveik, as pessoas pensam que é o terceiro tipo. Não é. A levedura Kveik é uma levedura ale, que ficou esquecida durante muito tempo lá nos países nórdicos, principalmente na Noruega. Alguns estudiosos dizem exclusivamente da Noruega, mas hoje a gente já sabe, né, que existem essas leveduras que são chamadas de Landrace ou Landrace, de países vizinhos, como a Lituânia e vários outros países ali vizinhos. Bom, essa levedura Kveik é uma ale, então ela é para ser trabalhada em temperaturas mais elevadas. O grande lance dessa levedura Kveik é que ela pode ter uma fermentação em temperatura muito mais elevada sem gerar aromas e sabores indesejados, coisa que as leveduras ale podem trazer. Só para mostrar isso aí, um experimento que nós fizemos aqui em casa, só para saber e ter uma referência para poder falar e poder discutir esse assunto, nós fizemos uma abraçagem de uma cerveja à base de Pilsen, a mesma abraçagem, é uma abraçagem só, e o mosto gerado nessa abraçagem nós dividimos em dois baldes fermentadores. Ficaram dois baldes em torno de 15 litros, eu não lembro, de 15 a 20 litros, dois baldes. Em um balde nós inoculamos Kveik. No outro balde nós inoculamos a US05. Muito comum. Pegamos esses dois baldes com leveduras distantes, mas com o mesmo mosto, e colocamos no ambiente. O ambiente estava em torno de 25 graus Celsius. E deixamos fermentar. Aí muita gente vai pensar, que foi rápida, a US05 não. As duas fermentaram igual, no mesmo tempo praticamente. As duas fizeram cerveja? As duas fizeram cerveja. Só que a Kveik ficou melhor. A US05 gerou muitos ésteres, muitos aromas que nós não gostamos. Então é porque ela funcionou fora do padrão dela, enquanto que a Kveik estava dentro do padrão. Então a temperatura é fundamental para a sua escolha. Você tem que saber e trabalhar dentro dos limites que são indicados pelo fabricante.
ele é quem mais conhece essa levedura. É ele que vai indicar para você qual é o perfil de utilização de temperatura. Embora você, por exemplo, usando uma cepa clássica de trigo, você sabe que se você fizer numa temperatura mais baixa, você pode ter uma cerveja de trigo mais neutra. Se você faz a cerveja de trigo com temperaturas mais elevadas, dentro dos limites, você pode ter ésteres e pode ter aromas e sabores de cravo, de banana. Existem pessoas até que ensinam, faz nessa temperatura, depois eleva para essa, tal, para ter esses aromas clássicos da cerveja, né, de trigo. Porque muitas vezes os ésteres na cerveja, eles não são indesejados, eles são até desejados, porque eles que vão dar um perfil aromático e de sabor, muitas vezes, da sua cerveja, que é o papel da levedura, né? Bom, quando a gente pega, então, uma levedura, agora considerando a levedura em si, a gente tem que colocar essa levedura dentro do ambiente que vai dar condições a ela de trabalhar. Então a gente vai pegar a levedura, que está dormente dentro do saquinho, ou está dormente na geladeira, está dormindo lá, né? E a gente vai despertar essa levedura dentro do ambiente favorável, que é o nosso mosto. Quando essa levedura encara esse ambiente favorável, ela acorda nesse ambiente, a primeira coisa que a levedura faz é se reproduzir. Ela percebe que esse ambiente está bom e começa a consumir oxigênio e nitrogênio desse ambiente e fazendo ali uma respiração aeróbica, gerando a fonte energética para ela ter capacidade de se dividir e fermentar. Aí ela gera a sua energia, a energia da célula, que é a adenosina trifosfato, conhecido como, ou trifosfato de adenosina, que é conhecido como ATP, que é a fonte energética das células. Quando ela se reproduz, ao mesmo tempo que ela vai se reproduzindo, ela começa o processo de transformação, que é o processo que a gente chama de processo fermentativo. Ela começa a realizar a fermentação, que aí não tem mais a utilização do oxigênio. Ela começa a gerar a nossa cerveja, liberando no mosto o álcool e o gás carbônico. Então ela tem um processo que ela vai executando essas funções enquanto tem alimento. Quando essa superpopulação que ficou ali dentro desse ambiente favorável, o ambiente começa a ficar estável ou desfavorável, porque está acabando o alimento, ela começa a estabilizar, parar esse processo, porque não tem mais fonte de alimento, e começa a dormir. Começa a dormir e algumas vão morrer. Com isso ela começa a decair, que a gente chama de atenuação, né? Que a cerveja começa a decantar no fundo do balde e gerando a lama que vocês conhecem muito bem. Bom, para isso, eu vou mostrar para vocês aqui num gráfico. Bom, nesse gráfico, vamos botar aqui o tempo e aqui a ação da levedura. Ação e o tempo. Bom, quando a gente coloca a levedura dentro do mosto, ela parte de um momento e ela começa a reconhecer que esse momento ela tem alimento. A gente chama de momento lag. A hora que ela percebe que tem alimento e começa a se multiplicar, porque tem alimento suficiente para uma boa população. Com isso, ela dispara numa fase de crescimento que a gente chama de exponencial. Então observe que o tempo está passando, ó. Com isso, enquanto tem alimento, ela vai crescendo, até que começa a faltar o alimento. Aí a gente começa a chamar de período estacionário. Aqui, nesse momento aqui, falta o alimento. Então a ação dela praticamente começa a parar, o tempo continua contando, e aí ela começa a regredir. Esta regressão é a hora que a gente chama de morte celular, decréscimo e atenuação.
ela começa a morrer ou entrar em dormência. Então, esses são os passos da nossa fermentação. A fase lag, a fase de crescimento exponencial, a fase de estabilização e a fase de dormência ou decréscimo. Bom, toda levedura faz isso, né? E nesse momento aqui, quando ela começa a morrer aqui, é a hora que a gente começa a medir no densímetro e começa a ver que ela não está mais executando o seu papel. É a hora que a gente encerra o processo de fermentação. Bom, aí a gente pensa assim, então se eu vou fazer uma cerveja lager, eu tenho que usar uma levedura lager? Sim. Ah, se eu vou fazer uma ale, eu tenho que usar uma levedura ale? Sim. E se eu usar uma que vai que é ale? Não existe que vai que lager, tá? Então, a gente pode brincar com essas leveduras também. Um exemplo clássico que a gente tem é a da levedura Nottingham. Nottingham, para mim, é uma levedura coringa. A Nottingham, ela, quando falta alguma levedura que a gente não está conseguindo, faz com Nottingham que vai dar certo. A Nottingham, ela é ale. Só que o campo de atuação da Nottingham é muito amplo. Vocês podem fazer dentro de uma temperatura clássica de ale ou fermentar ela numa temperatura mais baixa, que ela vai bem. Aí as pessoas começam a fazer fermentação com Nottingham na temperatura de lager. Aí as pessoas falam, estou fazendo uma Pilsen, estou fazendo uma lager com Nottingham. Na realidade, está fazendo uma pseudo lager, né? Uma falsa lager. Mas, e daí? Se ficar uma cerveja boa, o que vale, né? Mas ela é classicamente para fazer na temperatura ale. Só que ela funciona também na temperatura de lager, mas só que ela é ale. Agora existe também as leveduras que a gente pode, ela é lager, e a gente pode trabalhar o limite dela, por exemplo, ela é de 12 a 18 graus. Você trabalha no limite superior dela. Para quê? Para tentar explorar alguns ésteres que ela libera nessa temperatura. Essas nós chamamos de cold IPA. É muito comum nas cold IPAs fazer desse jeito, para explorar o máximo da levedura lager, um perfil esterificado que não daria na temperatura lager clássica. Como a gente pode também pegar uma levedura ale clássica e trabalhar no limite inferior, para sempre tentar fazer uma cerveja mais neutra. Né? Quando a gente quer mais neutra, menos temperatura, quer mais ésteres, mais temperatura. Né? Então, os ésteres, a gente tem que ficar sempre atento que esses ésteres, deu éster na sua cerveja, de repente ele é totalmente desejado, como no caso das de trigo. Mas tem estilos de cerveja que eles são indesejados, porque não fazem parte daquele estilo. Aí o cervejeiro caseiro fala assim, mas eu gosto daquela, então faz. É para você beber? Sim, se é para concorrer a prêmio, esquece. Agora, se é para você beber, se você gosta, faça do jeito que você quiser. Então eu tentei fazer para vocês aqui uma revisão dessa ação da temperatura sobre os micro-organismos, sobre a ação dela na levedura. Lembrando, respeitem os limites descritos no pacote da levedura. Se você pretende fazer uma cerveja com perfil mais neutro, use a temperatura mais baixa indicada. Se você quer explorar alguns ésteres na sua cerveja, use o perfil de temperatura mais alto. Lembrando que cada tipo de cepa, ela tem um perfil. Não é que você vai pegar uma levedura ale, vai ser sempre o mesmo perfil. Não, isso muda para cada tipo de cepa. Então, quando você estiver fazendo a sua cerveja, observem bem qual é o estilo que você está se propondo a fazer e o que você quer extrair da sua levedura.
Porque de repente uma levedura ale que você usa classicamente para um determinado estilo não é o indicado. O indicado é outra cepa ale, que vai dar a sua cerveja muito melhor. Então isso tudo está relacionado à necessidade da temperatura para o bom funcionamento dessa levedura. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho esse nosso momento. E é isso aí.